Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Neste domingo de Páscoa, nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Faça. Olha o que diz aqui em Gálatas 5. Vamos começar do 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, então vamos saber o que são as obras da carne, as obras e o fruto do Espírito, para a gente saber como lidar. Quando é que eu estou na carne e quando é que eu estou no Espírito? Então vamos lá, obras da carne. As obras da carne são manifestas. Como é que você sabe que você está na carne e não no Espírito? Você está fazendo algo que Deus abomina e que vai roubar a sua salvação. Imoralidade sexual. Quando se fala de imoralidade sexual, tudo, está incluído tudo que a Bíblia condena. Tudo. Então, se a palavra de Deus condena da pornografia ao adultério. Quantas pessoas que são viciadas em pornografia? Totalmente viciadas em pornografia. E eu não estou falando de gente que está no mundo. Eu estou falando de muitos cristãos. Cristãos que são capazes, pessoas casadas, que muitas vezes deixam o cônjuge dormindo, se levanta e vai para o computador ver coisas imundas. Então, desde a pornografia ao adultério, a palavra de Deus condena. Tudo relacionado à imoralidade sexual. A palavra de Deus condena. Então, se a palavra de Deus condena e você pratica, você está na carne. Está sendo dominado pela carne. Algumas pessoas são viciadas em tudo voltado, tudo que é voltado para o sexo é o que o atrai, é o assunto. Tem gente que não sabe falar nada sem ter sexo no meio. É um vício. Ele pensa em sexo. Ele respira sexo. Ele é viciado em sexo. É viciado em tudo que está relacionado ao sexo. Isso está na carne. Porque algumas pessoas, a coisa mais importante da vida dele é isso. São coisas voltadas para o sexo. Então, tudo que é voltado para o sexo atrai a pessoa. É que puxa como um imã. Puxa a pessoa. E por quê? Porque a cabeça dela está naquilo. Você vai estar onde a sua mente estiver. A única maneira de você se libertar de uma coisa que é abominação aos olhos do Senhor é buscando uma renovação mental, uma troca de coração, como diz a Bíblia. E como é que você renova a sua mente? Sua mente através da palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus. Quando você adquire o hábito da pornografia, o hábito de pensar e
e só buscar coisas voltadas para o sexo, ou para a imoralidade em geral, significa que a sua cabeça está nisso o tempo todo. É onde está a sua cabeça. Então você precisa começar a exercitar a sua mente com pensamentos diferentes, você precisa se envolver com outras coisas. Com a palavra de Deus, etc. Porque não tem como alguém diz assim, eu não consigo, você consegue. Acontece que você está impregnado disso, você está cheio disso, você vai ter que se esvaziar. Você vai ter que se esvaziar. Então não adianta a pessoa, se ela gosta, não gosta, não vai mudar o que a palavra de Deus. Se você crê no que diz a palavra, você vai ter que fugir da imoralidade, de todo tipo de imoralidade sexual. Você vai ter que fugir. Porque não adianta você querer se convencer que Deus vai entender você, porque Deus não entende quando uma pessoa contraria a sua palavra. Deus nunca vai entender. Então, talvez você está aí e é um cristão. Talvez eu não estou nem falando para alguém que não anda com Deus, que não quer nem saber de Deus. Talvez você é uma pessoa que vai à igreja, não sei, talvez até um líder. A quantidade de líderes que são viciados em pornografia hoje é absurda. É totalmente absurdo, é grande. As pessoas que são totalmente dominadas pelo vício da pornografia, por algum tipo de situação imoral, que a palavra de Deus condena. Eu posso abrir isso, porque isso aqui tem assunto para muitos programas. Muitos. Então, se você está envolvido com questões imorais, você está na carne. Impureza e libertinagem, ou impureza, lascívia. Todo tipo de impureza, sujeira, que entra por intermédio de coisas imorais. Lascívia, tem gente que é totalmente dominado por coisas voltadas para a sensualidade, né? Sensualidade, até o jeito da pessoa olhar e de se portar tem um tom sensual, algo voltado para a sensualidade. Tem sempre uma busca por isso, né? A pessoa busca isso, essa sensualidade em tudo que ela faz. Idolatria. Quando nós falamos de idolatria e feitiçaria, idolatria, cobiça é idolatria, avareza é idolatria, ganância é como pecado de idolatria. Tudo isso é como pecado de idolatria. Iniquidade, arrogância, tudo pecado. Tudo como pecado, funciona como pecado de idolatria. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, às vezes a pessoa está e diz assim, eu sou cristã e eu não sou idólatra, não sou feiticeiro. Talvez você é uma pessoa que se rebela. Você é o do contra. Então, é como pecado de feitiçaria. Talvez você é uma pessoa que vive na cobiça, é avarento, é ganancioso, vive na iniquidade, é uma pessoa arrogante. A pessoa, às vezes, ela confunde as coisas. Ela acha que porque ela não faz uma coisa, ela não se prostra diante de um ídolo, digamos assim. Ela não é idólatra. Porém, tudo que ocupa o lugar de Deus, tudo que ocupar o lugar de Deus, se torna um ídolo. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na sua vida, vai se tornar um ídolo. A autopiedade é como pecado de idolatria. Toda pessoa que alimenta a autopiedade na vida dela, ela está cometendo pecado de idolatria. Quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na sua vida, você deixa Deus em segundo lugar, ou em terceiro, sei lá, você está cometendo pecado de idolatria. Porque tudo que ocupar o lugar de Deus vai se tornar um ídolo. Isso pode ser o emprego, o carro, a casa, um filho, o marido, a mulher, o dinheiro, não sei.
Não se pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o pecado. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o dinheiro. Não dá mais, se você é cristão, não dá mais para você ser frio. Então, se você não é quente, você é morno. O morno, Deus vomita. O morno é aquele que se engana o tempo todo. O morno é aquele que está perdendo vida, perdendo tempo. Está jogando a vida dele fora. Ele quer se convencer que ele está com Deus, mas ele está muito longe de Deus. Então, se você pratica essas coisas, você está na carne. Você é um carnão. Está aqui. Ódio. E aí vai indo. Ó, ódio, discórdia. Porque do ódio, vai puxando. Ó. É discórdia, é ciúme, é ira. Quantas pessoas que são completamente dominadas, são movidas. O que move elas é o ódio. O que move elas é a contenda, é a discórdia. Elas são movidas, elas são ciumentas. Elas são pessoas que cedem à ira e saem falando asneiras, fazendo asneiras, tendo cada atitude estúpida. Elas são movidas, mas elas são cristãs. Quantas pessoas são cristãs e odeiam? Quantas pessoas que estão numa igreja com raiva, até do pastor que está pregando? Está num lugar com raiva. É casado com alguém e vive com ódio, um desequilíbrio, um ciúme. Um ciúme. Você sabia que ciúme é obra da carne? Você sabia que o ciúme pode te mandar para o inferno? Porque pessoas ciumentas são pessoas desequilibradas, maliciosas, julgadoras. É insuportável conviver com uma pessoa ciumenta. Talvez você é uma pessoa ciumenta. Você é cristã. Você tem ciúme, você julga. Talvez dentro da igreja, você, ao invés de estar prestando atenção na palavra, você está vigiando seu cônjuge. Você está achando que alguém está olhando para ele, ou que ele está olhando para alguém. Você não tem paz. O diabo toma a sua mente e te leva a cada situação miserável, porque esses são sentimentos miseráveis. O ódio, o ciúme, aqui ó, a discórdia, a ira, são sentimentos miseráveis. O ciúme é um sentimento miserável, que normalmente vai tornando a pessoa miserável. A pessoa se torna uma pessoa tão desequilibrada, tão desconfiada. É muito complicado lidar com pessoas assim. Muito. E, normalmente, esses relacionamentos não resistem, porque realmente é muito difícil você conviver com uma pessoa ciumenta. Se você tem que estar muito disposto a olhar para Deus, só para Deus, para você conseguir resistir. E muita gente não consegue. Muitos casais se separam por causa desse desequilíbrio. Esse ciúme desequilibrado, essa coisa desequilibrada. O ciúme não provém de Deus, é uma obra da carne. E normalmente o ciumento, ele é inseguro, julgador, malicioso, ele julga o outro por aquilo que ele é capaz de fazer. Ele tem aquele ciúme doentio e aquele desequilíbrio todo, porque lá dentro ele seria capaz de fazer. Então ele desconfia do outro. E faz da vida do outro um inferno. E da dele também, né? Porque a vida dele é um inferno. Porque uma pessoa ciumenta não tem paz. Aí, vamos lá. Egoísmo. Tem gente que só pensa em si. Só olha para si mesmo. Egoísta. O mundo tem que girar em torno dele, o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa. Só ele que fala, ele não ouve ninguém. Ele não se importa com ninguém. O que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer, é o que importa. O resto, que se arrebente. Egoísmo, obra da carne. Você que tem um mundo só seu e tudo tem que girar ao seu redor. O que você quer, o que você acha, a sua opinião. Você é um egoísta. E o egoísmo nasceu no coração do diabo. E o egoísmo é uma obra da carne. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Orgias cai em imoralidade sexual. Dissensões, facções também caem
nas questões de divisão, todo tipo de divisão. A inveja e a embriaguez. Embriaguez é um vício. Quantas pessoas são viciadas em alguma coisa? E não só nisso, como diz aqui, ó, bebedices no 21 e glutonarias. Talvez você não é só viciado em bebida. Você bebe, mas talvez não seja um viciado. Mas é viciado em comida. Quantas pessoas são viciadas em comida? Tem gente que é viciada num monte de coisa, dentre elas comida. E a glutonaria, como está escrito aqui, é uma obra da carne. E a inveja? A inveja é aquele pecado, é aquele sentimento que o mundo não tem. Você pode ver que, normalmente, quem é invejoso não admite que é. Ele é invejado, mas ele nunca tem inveja. A inveja surgiu também no coração, como orgulho, egoísmo, a inveja. Nasceu no coração do diabo, do Lúcifer, quando ele era um querubim. Ele teve inveja da posição de Deus. A inveja, ela consome a vida da pessoa. E a maioria dos invejosos, eles não querem fazer o que é preciso para ter uma vida abençoada. Eles não querem. Mas eles invejam quem tem aquilo que eles gostariam de ter. Eles vivem cobiçando o que o outro tem. Ele quer o que o outro tem. Ele fica triste quando ele fica sabendo da vitória do outro. Ele se incomoda com o sucesso do outro. A vida dele, muitas vezes, gira em torno disso. O mundo dele tá sempre envolvido com a vida de uma determinada pessoa que ele não suporta dentro dele ver o sucesso dela. Ele não suporta. E ele não para tratar esse sentimento miserável e demoníaco. E tem gente que é invejoso. Ele não quer fazer o que o outro fez para conquistar. Mas ele se incomoda, ele sofre, ele se fecha. O semblante dele cai. Caim foi um invejoso. Por que o Caim invejou o Abel? Porque ele não queria ter o coração do Abel, ele não trabalhou para ter o coração do Abel, ele não trabalhou para agradar a Deus como Abel. Mas ele se incomodou quando Deus aceitou Abel e a sua oferta, não aceitou ele a oferta dele. Ele não aceitou. E a inveja foi tão... Ele dominou ele de tal maneira que ele chegou ao ponto de matar o irmão. Ele matou o irmão dele. De tanto ódio que estava dentro dele, de tanta inveja. Porque a inveja consome a pessoa. Ela vai consumindo, como a Bíblia diz, até os ossos. Ela vai consumindo a pessoa se fecha, fica revoltada, fica amarga, mas ela não quer fazer. E ela, para ela sempre tem uma desculpa para não fazer o que é preciso. Ela sempre tem uma desculpa para não fazer. E ela vai sendo dominada por aquele sentimento, dominada, e nunca para trabalhar. Para buscar libertação e se ela quer uma vida diferente, perseguir aquilo e fazer o que é preciso. Mas ela não faz o que é preciso. Ela só alimenta esse sentimento miserável que vai consumindo com a vida dela. Então a Bíblia diz aqui, ó, eu os advirto, e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então tudo isso que eu falei para você é pecado, e quem pratica não vai herdar o reino dos céus. Ouviu o que eu disse? Tudo isso que eu li para você é pecado, porque algumas pessoas nem sabem mais o que é pecado. Então, tudo isso aqui que talvez você achava que não era pecado, é pecado. E quem pratica não vai herdar o reino dos céus. Não herdará o reino dos céus.
Agora, o fruto do Espírito é maravilhoso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, quem está cheio do Espírito, está andando no Espírito, tem essas virtudes na vida, pratica e não deixa mais a carne dominar, porque crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Eu ando com Cristo, isso não tem mais poder sobre mim. Nenhuma dessas obras da carne. Eu posso até ser atacado, mas eu não vou deixar me dominar. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você diz que é cristão e anda no Espírito, e diz que vive pelo Espírito, você deve andar pelo Espírito. Suas obras precisam refletir Deus. Você precisa sair por aí como uma pessoa que realmente tem Deus e é cheia do Espírito Santo. Praticar as virtudes do fruto do Espírito e rejeitar as obras da carne. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Preste atenção nisso. Porque talvez, eu não sei, você é um cristão. Você se diz um cristão, mas você está entupido de sentimentos miseráveis, de coisas que são pecaminosas, sentimentos que são pecaminosos, práticas pecaminosas que vão te mandar para o inferno. E você precisa prestar atenção, porque nós vivemos um tempo onde muita coisa já não é mais tratado como pecado. Muita gente não trata algumas coisas como pecado. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Aquilo não é pecado. E eu li para você tudo que é pecado. É pecado. Alguns não tratam o egoísmo como pecado, glutonaria como pecado. Alguns não tratam. Não tratam essas coisas como pecado. Sabe? Eu estou magoado com a pessoa, não é pecado. Ódio não é mais pecado. Acontece que a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Então, e a Bíblia diz em Apocalipse que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Preste muita atenção em como você tem vivido a sua vida. Porque talvez você tenha se enganado e tenha deixado coisas muito, muito importantes passarem. E você não deve fazer isso. Porque a sua vida deveria estar sendo vivida para agradar a Deus e você lembrando o tempo todo que a parte mais importante da sua vida é a sua alma. A alma nunca morre. E todos nós vamos passar a eternidade em algum lugar. Que pode ser o céu, se eu obedecer a Deus, se eu tiver o fruto do Espírito, se eu rejeitar as obras da carne. Mas também pode ser o inferno. Se eu continuar insistindo em achar que algumas coisas podem passar, que Deus vai aceitar e tudo bem. Não. Se achegue a Deus, mais perto de Deus, se aproxime dele. Se afaste de coisas que estão matando você, matando a sua vida espiritual, que deve ser a coisa mais importante da sua vida, é a sua vida espiritual. E talvez você hoje está envolvido com um monte de coisas que vem matando a sua vida espiritual. Vem destruindo com a sua vida espiritual. Se tem uma coisa que nós precisamos perseguir, é a comunhão com Deus. E nos aproximando cada vez mais de Deus, crescendo em Deus, defendendo de todas as formas a nossa vida espiritual. Proteja a sua vida espiritual. Através dos seus sentidos, se afastando da aparência do mal, se afasta daquilo que vai ser um problema para a sua vida. Se afasta, corta da tua vida aquilo que tem roubado o seu relacionamento com Deus. Preste atenção nessa mensagem e tome decisões aí. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra
realmente tenha aberto os olhos dessa pessoa, esclarecido. Ó Senhor, que ela esteja vendo nítida e claramente o que ela não estava vendo. Que os olhos do entendimento sejam abertos, que as escamas caiam, que ela veja com clareza a sua condição espiritual, que ela busque conhecer, que ela busque observar e não negar o que acontece com ela, mas trabalhar as mudanças. Não achar que passando por cima da tua palavra ela vai terminar bem, que com ela vai ser diferente, que o Senhor vai entendê-la, que ela comece a se despertar, que o Senhor está falando firmemente com ela e é a hora dela tomar uma atitude. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade e abundância sobre todos. E peço que o Senhor mova mais semeadores, porque nós precisamos. Quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu creio que ela será imensamente abençoada. Onde esse programa estiver chegando, onde o som da minha voz estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com o entendimento da tua palavra. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás é onde eu fico, e onde vou estar às 9, abrindo a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e teremos batismo nesse dia. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Esteja entre nós. Faça uma aliança com Deus, venha buscar o Senhor, venha cultuar ao Senhor neste domingo. Esteja entre nós, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.